Olá, bem-vindas a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Maria Paula Bandeira, que é médica endocrinologista pediátrica. A Maria Paula tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, com foco em obesidade infantil, preceptora do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife. E a ideia com você hoje, Maria Paula, é discutir a respeito da obesidade infantil. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Obrigada, é uma honra estar aqui com você e à disposição para todo mundo que se beneficia desse material. Ótimo. Então, para começar, assim, quando a gente fala em obesidade no adulto, a principal forma de triagem para o diagnóstico é o IMC, o Índice de Massa Corpórea, né, que usa Sim, peso e altura como referência para isso. Isso continua sendo válido durante a infância? Como é que vocês, de fato, diagnosticam a obesidade infantil? sim. O diagnóstico de obesidade infantil ainda é dado pelo IMC. Então, a diferença principal em relação ao diagnóstico de obesidade infantil, de obesidade no adulto em relação ao infantil, é que a gente não tem um valor fixado de obesidade. Por quê? Porque em criança a gente sempre compara a criança com a população geral. E essa comparação se dá através de gráficos, da mesma forma que a gente faz o peso e a estatura, sempre comparando com outras crianças de mesma idade e sexo, o IMC vai na mesma linha. Então, a definição de obesidade infantil, segundo a OMS, que é uma definição de 2006, ela define obesidade com IMC acima do Z mais 3, que é o desvio padrão, para crianças abaixo de 5 anos, e acima do Z mais 2 para crianças acima de 5 anos. Essa definição pode mudar um pouquinho de sociedade para sociedade, mas a definição mais usada é essa, da OMS. Seria uma curva mais ou menos como a gente está acostumado para ver de altura e peso para criança. Você vai colocar ele na curva e ver se ele está em que percentil que ele está, que a criança está para definir. Isso, exatamente, a mesma coisa. Geralmente, até quando a gente tem a curvinha de peso e estatura na mesma folha, atrás tem a do IMC. Então, muitas vezes o pessoal quer dar o diagnóstico de obesidade pelo peso, mas isso não é correto, porque às vezes o peso está alto, mas se a criança for alta, está compatível. Quando você compara o peso para a estatura no gráfico do IMC, aí dá normal. Ótimo. Bom, para entender um pouco toda a discussão, uma das coisas que sempre se fala é o porquê que a criança está obesa, né? Então, obviamente que os pais muitas vezes acabam se sentindo culpados por aquilo, porque entendem que de fato tem relação com o estilo de vida. Em outros casos, você vai pensar na questão genética, porque toda a família é obesa, né? Qual é de fato o papel da genética no desenvolvimento da obesidade infantil? Porque, obviamente, que famílias obesas também têm comportamentos comparáveis, vamos dizer, muitas vezes. Com certeza. Então, a gente diz que a obesidade é uma doença multifatorial, que é o resultado de combinação de vários fatores. Existem, de fato, mais de 300 genes que regulam apetite, fome, saciedade e até a distribuição corporal. Quando a gente tem um pai obeso, um dos pais, um dos genitores, né, obesos, a criança tem 50% de chance de ser obesa. Se forem os dois, ela tem 80% de chance. Então, aí entra também questão genética como questão ambiental. Então, a verdade é que a obesidade, ela se dá pelo acúmulo de energia, de caloria. Então, a gente pensar numa balança, isso aqui é o que a gente ingere e o que a gente gasta. Então, a gente precisa que mantenha um equilíbrio para o peso se manter equilibrado e não aumentar. Se a criança gasta pouco e consome muito, ela vai ganhar peso. Então, essa balança precisa sempre estar em equilíbrio. E aí a gente diz que 90% dos casos de obesidade infantil são exógenos, ou seja, de consumo exagerado de calorias e gasto baixo de energia. Claro que a genética influencia, mas se houver um meio ambiente em que a criança é saudável, faz atividade física, se alimenta de forma adequada, a chance é super baixa dessa genética prevalecer em relação ao meio ambiente. Agora, aqui vale destacar também que tem causas de obesidade secundária, que são esses 10% aí. Então, algum gene que leva a alguma síndrome,
que tem relação com obesidade importante, que é mais difícil de tratar, síndromes que estão relacionadas com obesidade, outros distúrbios, uso de medicação. Aí sim, nesses casos, a genética pode influenciar de uma forma mais importante. Mas em 90% dos casos, é o meio ambiente que vai definir essa obesidade. Ótimo. Bom, e quando pega uma criança obesa, a gente sabe que é difícil, às vezes, impor mudanças de estilo de vida. Existem diversos. É mais difícil do que num adulto, que já não é fácil, né? Porque você tem que colocar as coisas na cabeça de uma criança que talvez não tenha capacidade ainda para poder compreender aquela situação, né? Mas ir deixando para frente também é um problema, né? Então eu queria que você me faça um pouco. Primeiro, quais as consequências de você deixar aquela criança obesa e deixando e levando isso daí? Quer dizer, quais as complicações que isso pode ter para a criança? Porque a gente pensa muito nas complicações nos adultos, né? Mas e na criança? São muito semelhantes de maneira geral, né? Então, a gente tem as comorbidades associadas à obesidade infantil. Então, eu sempre comento isso na consulta, que muitas vezes a criança, assim como o adulto, não está sentindo nada. Não tem uma dor, não tem uma tosse, não tem nada que incomode naquele momento, mas que com o passar do tempo e com o ganho de peso pode até aparecer uma dor. A dor mais comum é a dor no joelho, por conta do peso, né, que o joelho tem que aguentar. Mas fora isso, tem muitas outras comorbidades e as mais comuns são as endócrinas. Então, resistência insulínica, que pode provocar o diabetes tipo 2, que também existe na infância e na adolescência. Dislipidemia, que é problema de colesterol. Pressão alta, são os mais comuns. E aí a gente vai ter outras consequências. Podemos ter distúrbios de puberdade, síndrome do ovário policístico, distúrbios de músculo esquelético, então a dor no joelho, pode ter um deslocamento da cabeça de fêmur, dificuldade de sono, apneia do sono, assim como o adulto. São essas as principais causas. E na criança, especialmente, a gente precisa estar bem atento à questão da autoestima, principalmente nos adolescentes, o bullying na escola. Então, isso é muito comum em crianças obesas, principalmente em adolescentes, né? E aí a gente precisa abordar isso na consulta e é sempre encaminhar para um profissional, terapeuta, um psiquiatra que ajude nessa questão, porque é muito importante. Ótimo, acho que vamos chegar nessa discussão também daqui a pouco, né? Agora, em relação ao peso, a gente sempre fala, bom, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Agora, qual que é a relação entre a obesidade, vamos dizer, na infância e a obesidade no adulto? Essa criança, uma vez que ela consiga melhorar o peso, ela vai ter mais dificuldade para manter o peso do que uma pessoa que cresceu com peso normal? A gente costuma falar que existe uma memória, tanto muscular quanto do tecido adiposo, né? Então, quanto mais cedo a gente tratar a questão da obesidade infantil, maiores as chances dessa pessoa, desse indivíduo, se manter saudável o resto da vida. Então, a gente fala de doenças da criança, doenças do adulto com raízes na infância. Então, tudo que você leva da infância vai para a vida adulta. E aí é muito comum no consultório chegar pais que foram obesos, que passaram a vida lutando para não ser obeso, para perder peso, fazendo dieta, usando medicação, que não querem que o filho passe por isso. Então, realmente, eu sempre falo, quanto mais cedo, melhor para resolver essa situação. E aí, resolvendo, conseguindo controlar esse peso, a chance da criança não ter problemas no futuro é bem alta. Ótimo. Bom, a maior parte das famílias, elas entendem a importância de você ter uma alimentação que seja nutricionalmente rica, que se evite produtos açucarados ou os ultraprocessados, né? Que são grandes vilões aí quando se fala em ganho de peso, né? Mas assim, no adulto já não é fácil você ter essas mudanças alimentares. E na criança é mais difícil ainda, porque você não tem como. Você pode colocar regras, mas ela pode falar: ó, isso eu não vou comer, isso eu vou comer. O que, que você pode fazer para tentar melhorar esse padrão alimentar da criança obesa? Então, realmente é dificílimo. E eu costumo dizer que a gente precisa que a criança queira. Criança, quanto mais nova, mais difícil vai ser ela entender que precisa não engordar mais. Então, o que é que a gente combina, geralmente, quando a criança é muito pequena?
Vamos tentar não ganhar, porque ela está crescendo e está como se estivesse perdendo peso. A gente não pode fazer dieta restritiva em criança, porque ela está em fase de crescimento. Então, ela precisa daquele aporte nutricional normal, diferente do que a gente faz em adulto, muitas vezes dietas muito restritivas, né? Então, a gente precisa sempre de um acompanhamento de um profissional especializado, de um nutricionista que dê ideias e que divida muito bem esses nutrientes para a criança. E aí, claro, existem várias estratégias lúdicas, de conversar, psicoterapia, para tentar que a criança entenda, mas realmente não é fácil. E aí o meio ambiente vai influenciar completamente, né? A maneira como os pais tratam isso, tentar incluir na dieta da família alimentos mais saudáveis, frutas, legumes, evitar ultraprocessados. E aí é uma longa jornada. Quando o paciente já está mais velhinho, já está na vida adulta, aí a gente consegue até ser um pouco mais duro durante a consulta, porque ele já tem capacidade de entender. Então, a gente chega muito paciente com uns 11 anos, que já está entendendo, já sofre bullying, já quer perder peso. E aí você consegue pegar no calo dele e ele ter mais força de vontade. Mas quando a criança é menor, a gente tem que usar outros artifícios. Ótimo. Agora, a gente já discutiu um pouco sobre essa questão da genética e dos hábitos familiares, muitas vezes, né? Então, eu quero Sim. saber, primeiro de você, se é comum a gente ver a obesidade infantil em uma família onde os pais têm um bom padrão alimentar, né? E também, quer dizer, qual que é o impacto da alimentação da família? Porque uma coisa é modificar a alimentação da família, outra coisa é modificar uma alimentação de uma criança que já sofre com um problema e que de repente vê que ela está sofrendo restrições, quase que uma punição no entender dela, né? Enquanto os pais têm uma liberdade maior, talvez com um peso mais controlado, né? Sim, é muito mais comum a obesidade infantil no ambiente de uma família que tem obesidade. Mas pode acontecer, logicamente, uma obesidade infantil no ambiente de pais saudáveis e acontece com regular frequência. Então, às vezes, chega pai e mãe super fitness, vivendo de dieta, até usa medicação, mas a criança está ali, tem uma dieta que não é adequada, está ganhando peso e ainda sofre pressão dos pais para perder peso. Então, o último guideline da Sociedade Americana de Pediatria de 2023 focou muito nisso. Então, ele orienta uma abordagem centrada na família. A gente não pode centrar só na criança, você tem que fazer dieta, sua comida é diferente, e o resto da família está comendo o que quiser, sem ter regras. Então, a gente precisa que a família toda esteja junto com esse tratamento para essa criança não sofrer o que ela já vai sofrer. Então, muitas vezes, a avó, a funcionária, o pai, a mãe é separado, então numa casa é uma coisa, na outra casa é outra. A gente precisa que a família esteja toda unida em prol da saúde dessa criança para tentar que ela consiga o sucesso do tratamento mais rápido e melhor possível. Legal. Isso deve ser mais fácil numa criança já um pouco mais velha, que tende a ter a mesma alimentação dos adultos, né? Porque numa criança menor, muitas vezes ela come separado, ou separado, come uma comida diferente. É muito comum as casar, tem a comida das crianças, a comida dos adultos, né? Então, isso pode influenciar também. Até porque a Sim, criança com não quer, né? certeza. Às vezes ela não quer comer vegetal, nunca, não tá habituada, é mais fácil dar um macarrão para a criança do que dar uma salada, né? Exato, com certeza. Ótimo. Bom, passando, a alimentação acho que é talvez o ponto mais importante, né? Porque ninguém vai perder peso tendo uma dieta nutricionalmente ruim. Agora, o segundo ponto é a prática de atividade física. E aí você já entrou numa questão que é o bullying, né? Normalmente essas crianças obesas, elas têm uma menor habilidade ou menor desempenho esportivo, né? Na educação física, aquela pessoa que vai ouvir as outras crianças, que vai ser a última a ser escolhida para os times, as pessoas vão brigar para não ficar com ela no time muitas vezes, né? E agora, o que que a gente pode fazer para estimular essas crianças a praticarem atividade física nessas situações? Então, a gente tem que se valer de pequenas estratégias. Para quem é sedentário, qualquer movimento é lucro. A gente sabe que a orientação da OMS oficial é que crianças façam atividade física diariamente, 7 dias por semana, durante 60 minutos. Isso a gente sabe que é muito difícil. Então, o que conseguir é lucro.
para quem está sedentário mais ainda. Então, subir uma escada em vez de pegar um elevador, caminhar para pegar um ônibus num ponto um pouquinho mais distante, 1 ou 2 quarteirões para frente. Qualquer mínima atividade vai fazer essa criança se mexer e conseguir ver resultado melhor. O bullying é basicamente inevitável hoje em dia, né? Mas é a gente tentar que essa criança socialize, porque o que acontece? A gente tem até artigos que falam que as crianças e adolescentes, em geral, e principalmente as obesas, usam aqueles moletom com capô no maior calor do mundo, mas isso é para se esconder, é pela timidez, é porque não quer socializar, que já faz parte da adolescência como um todo, mas que para crianças obesas é até mais prevalente esse comportamento. Então, é a gente tentar fazer com que aos pouquinhos essa criança entre, tentar que ela entre em algum esporte, que a maioria das crianças, quando entra, ama. Então, arrumar algum esporte que gosta. Quando não gosta de esporte de jeito nenhum, funcional é uma ótima atividade física também. E se valendo dessas pequenas estratégias para ver se essas crianças saem do sedentarismo. Legal. Bom, as crianças mais jovens é mais fácil você pensar em atividades talvez recreativas, não esportivas, né? Então é no parque, aí andar de bicicleta, aí na piscina, talvez não numa atividade mais organizada, né? Quando você já começa a pegar os adolescentes, você já começa a ter uma tendência maior aí para atividades um pouco mais organizadas. Acho que aí a questão de talvez até usar a família para praticar atividade física junto é sempre uma estratégia, né? A gente atua dentro da medicina esportiva e sempre falando nisso. E uma outra coisa que acho que é legal que a gente fala sempre da parte de medicina esportiva é que muitas vezes esses obesos eles têm uma maior facilidade com exercícios de força, né? Então, eles, por exemplo, numa academia eles conseguem levantar mais peso do que uma criança mais magra. Então, às vezes é uma alternativa para começar a colocá-las mais ativas, porque ali elas não sentem que tem um desempenho pior que as outras ali, né? Verdade. Ótimo. Bom, já falamos aqui um pouco do que fazer em termos de atividade física e alimentação. Agora, e os aparelhos eletrônicos, né? Porque atualmente a gente sabe que as crianças passam grande parte do dia nos aparelhos eletrônicos, né? Com celular, videogames e computadores, e acaba não sobrando muito tempo para fazer outras coisas. Não sei se você tem conhecimento de estudos, que mostra talvez a prevalência dessa combinação, né, do excesso de tela com a obesidade. Existe de fato essa relação? Com certeza, com certeza. Já tem guideline orientando que esse tempo de tela não deve passar de mais de 2 horas para crianças maiores. Então, por quê? Porque o aparelho eletrônico está associado ao maior consumo de alimentos ultraprocessados, ingeridos de forma inconsciente quando você está em uso da tela. E, além disso, a exposição à luz azul, que é emitida pela tela, especialmente à noite, pode desregular o círculo circadiano. Então, dificulta o sono, reduz a qualidade e a duração do sono. E a privação do sono vai estar ligada aí a várias alterações hormonais, né? Reduzindo a saciedade, favorecendo o ganho de peso, aumentando os níveis de estresse e ansiedade, e pode levar a episódios de alimentação emocional. Então, a gente precisa estabelecer, e hoje em dia a maioria dos pais já tem essa consciência de diminuir a tela, se bem que tem a consciência, mas na prática muitos liberam. Então, é tentar ir realmente sempre negociando com a criança, né? Só 2 horas, só meia hora. Hoje em dia, até tem tela que tem aquela luz quente, né? Eu tenho um tablet que ele fica o dia todo na luz quente. Fica tudo marrom, mas pelo menos é uma tentativa. E negociando com essa criança para ir diminuindo esse uso de tela. É inevitável, né? A gente sabe, hoje em dia, cada vez nós trabalhamos mais com tela. Mas a gente precisa tentar limitar para que esse desenvolvimento, essa puberdade ocorra de forma natural, sem interferência. Legal. Bom, eu ia entrar no ponto seguinte, que seria justamente a questão do sono, né? Então, você já falou que os aparelhos eletrônicos, eles comprometem o sono e que o sono, ele contribui para o ganho de peso. Primeiro porque a pessoa come mais, ela estava cansada, ela tende a comer pior, né? E depois, enfim, porque acaba praticando menos exercício, menos atividade física, né? Agora, independente da tela, a qualidade de sono dessas crianças obesas tende a ser pior do que pessoas não obesas? Existe uma relação
entre qualidade de sono e obesidade? Com certeza, com certeza. Mais como consequência do que como causa, né? Então, como consequência, a gente pode ter a apneia obstrutiva do sono. E aí a gente sabe, temos consciência e vários estudos que mostram que esse sono, que não é um sono contínuo, que é interrompido, você não entra nas fases do sono adequado. O nosso sono, ele tem várias fases e durante a noite a gente passa por essas fases várias vezes, de 8 a 10 ciclos de sono por noite. Então, pelo menos 8 horas de sono durante a noite e com esses picos, que seja um sono tranquilo, não interrompido, sem luzinha de stand-by, sem luzinha de aparelho, tudo escurinho, para que a gente tenha esse ciclo circadiano com a liberação e secreção de hormônios de forma eficiente, principalmente o hormônio do crescimento, que vai auxiliar aí nesse desenvolvimento dessas crianças. Ótimo. Ah, agora, bom, a gente já discutiu bem até aqui que as causas um pouco da obesidade, como que intervir, a importância de se intervir no estilo de vida das crianças, né? A gente sabe que não é fácil mudar a alimentação, não é fácil introduzir atividade física, é muito mais difícil na criança do que no adulto. E a necessidade, talvez, na dieta de não ser tanto aquela dieta restritiva, e sim uma mudança de estilo de vida, uma melhora do padrão alimentar, né? Até aí, acho que já ficou bem claro. Agora, em alguns casos isso pode ser insuficiente, ou às vezes a obesidade é bastante significativa e a gente sabe que só essas mudanças podem não ser suficientes ou podem demorar muito tempo para se conseguir um resultado. E aí, nos últimos anos, pensando na população adulta, tem se falado cada vez mais aí de novas opções medicamentosas, né? Ah, como que está essa situação no caso da obesidade infantil? Quando que a gente considera o tratamento medicamentoso para a obesidade? Vamos lá, desde 2022. Então, antes de 2022, o tratamento para a obesidade infantil era um desastre, porque a gente ficava só assistindo. Era muito difícil a gente conseguir sensibilizar a criança, assim como o adulto, a tomar uma atitude, uma decisão de conseguir emagrecer, ter força de vontade, toda aquela questão disciplinar, que a gente sabe que precisa acontecer, porque a gente não tinha nenhuma medicação que fosse, de fato, para a perda de peso. Então, a gente usava topiramate, off-label, algumas outras medicações que o efeito colateral era perder peso. E aí, a partir de 2022, a FDA aprovou o uso de semaglutida para adolescentes acima de 12 anos para perda de peso. Então, isso aí foi um marco, né, no cenário da obesidade infantil, mais para adolescente, logicamente, que é a partir de 12 anos, e foi muito bom. E em 2023, a Sociedade Americana de Pediatria liberou esse guideline, um guideline bem extenso, e ele orienta a evitar inércia terapêutica. Então, aquela visão que a gente tinha de, vamos tentar, vamos mudar esse estilo de vida, vamos esperar. Hoje, a gente tenta evitar ao máximo essa inércia terapêutica. Então, sempre mudança de estilo de vida, mas acima de 12 anos já é recomendado iniciar a farmacoterapia, porque a gente sabe que a resposta é muito boa. Mas sempre evidenciando e enfatizando que se não houver mudança de estilo de vida, a medicação não faz milagre e o paciente vai ganhar novamente esse peso. A gente já sabe também que é uma medicação que você pode usar por um período longo de tempo, igual a remédio de pressão, mas que ninguém quer, principalmente criança, né? Ficar furando, gastar dinheiro. Então, a gente sempre entra nessa conversa dizendo isso. É para dar um empurrão inicial com o objetivo de tirar depois. E a gente só consegue tirar depois a medicação se houver mudança de estilo de vida. Então, esses últimos anos foram muito importantes e para a gente gratificando, porque realmente a gente está vendo muito mais resultado nesses tratamentos agora com a farmacoterapia liberada. Ótimo. Então, quer dizer, a farmacoterapia de fato virou uma opção. Talvez não é mais aquela coisa, quando tudo falha, porque quando tudo falha, às vezes leva anos aí nesse processo, né? Isso, exato. E realmente não tem muita opção, é a semaglutida. E a gente pode fazer liraglutida acima de 10 anos se houver alteração de glicemia. Então, desglicemia, um pré-diabetes, diabetes, a gente já pode pensar em liraglutida acima dos 10 anos. Existem já estudos com lira entre 6 e 12 anos de idade, que estão com resultados super positivos, mas ainda estudos a gente não está fazendo na prática, não.
Espero que dê certo. Tá, e a semaglutida, como é que ela atua na obesidade? Então, é uma medicação análoga de GLP-1, que vai diminuir o tempo de esvaziamento gástrico. Então, a comida fica mais tempo no estômago. Então, ela dá uma saciedade por mais tempo. E também ela age a nível central, diminuindo a fome. Ela é uma medicação que tem essa ação e que, por isso, ela é tão eficaz. E, claro, existem pacientes que têm muito mais efeito colateral, pode trazer náusea, vômito. Então, a gente começa com a mesma dose do adulto, mas a gente normalmente consegue ir aumentando a dose de maneira mais lenta e, às vezes, até manter em doses intermediárias. Apesar que os estudos mostram que o ideal é chegar na dose plena, porque a perda de peso é mais eficaz. Ótimo. Então, basicamente, ela vai tirar o apetite da criança, né? Uhum, Agora, exatamente. em relação à escolha alimentar, quer dizer, não adianta você diminuir o apetite e piorar o padrão alimentar. Quer dizer, você precisa ter boas escolhas alimentares, mesmo com o apetite talvez mais limitado, né? Claro, com certeza. Então, Tá. apesar de a gente estar muito satisfeito com a farmacoterapia liberada e com bons resultados, nunca esquecer a mudança de estilo de vida, mudança do padrão alimentar, aumento de atividade física, porque sem isso nada vai ser sustentável a longo prazo. Então, a farmacoterapia é adjuvante à mudança do estilo de vida. Ótimo. E ainda em relação à semaglutida, como é que ela é usada? É usada, assim, ela é injetável? Qual a frequência com que você faz isso? Por quanto tempo você pode usar ela? Ou normalmente por quanto tempo você usa ela? E a qualquer nível de obesidade que você usa, como é que é a indicação e o uso dessa medicação? A indicação é para que adolescentes acima de 12 anos com obesidade grave, então acima dos 12 score mais 3, lá no gráficozinho, vai depender da idade da criança, o valor, e ela é injetável. Existe a semaglutida oral para adulto, mas que não foi autorizada para crianças e adolescentes, para adolescentes, né? Então a gente só tem essa opção da injetável, que é semanal. A liraglutida, que é uma droga mais antiga, que é usada para o tratamento da diabetes, que pode ser feita em crianças acima de 10 anos, se houver desglicemias, ela é injetável e diária. Então, a liberação da SEMA para a gente foi muito boa, porque é semanal e criança sente muito essa questão de aplicação, né? Ótimo. E ela pode ser usada por quanto tempo? Como é que é? Não tem. Os estudos mostram que você pode usar por um período prolongado, que não tem problema, mas a gente segue batendo nessa tecla que a gente tente tirar o mais rápido possível. Então, conseguiu perder um peso legal, 6 meses, um ano, vamos tentar ir desmamando. A maioria não consegue tão rápido, mas pelo menos diminuir a dose, tentar manter uma dose menor para depois tentar retirar. Mas não existe esse limite de precisar parar, não. Ótimo. Nos adultos com obesidade em uso de medicamentos como a semaglutida, vamos dizer, a gente tem uma expectativa de perda de peso, vamos dizer, de 10 a 20% com a semaglutida e quando já pensa em cirurgia tem uma porcentagem maior de perda, né? Como é que funciona isso na criança? Você tem uma expectativa de quanto que seria adequado ou esperado ela perder de peso com essa medicação? Ela atinge um platô no uso da medicação, ou seja, um ponto onde ela começa a não perder mais peso? Pois é, os estudos são mais difíceis porque vai depender do estágio puberal da criança. Se é uma criança que está ainda crescendo, a gente não consegue comparar muito bem essa porcentagem de perda ponderal, de fato, né? O que vai mudar é a composição corporal. Então, a Tá, gente não tem esses valores, mas claro que uma criança que já cresceu, que não está mais, não tem mais velocidade de crescimento, já está na altura final, os resultados são semelhantes aos de adulto. Então, em torno aí de 15% de perda do peso total. legal. Bom, e quando você para com a medicação, existe uma tendência de recuperação do peso? Isso daí vamos dizer, como é que funciona isso? Como tirar, Infelizmente, como sim. tirar a medicação da criança? Infelizmente, sim. Bom, não existe um protocolo, mas assim como nós sabemos que tem sido a experiência na faixa etária adulta, como a maioria das pessoas não muda a cabeça, não muda o estilo de vida, tirou a medicação, a fome voltou, não sabe como lidar.
e aí volta a comer e grandes chances de reganhar o peso que o pessoal tanto fala, ganhar novamente o peso perdido. Então, pode tentar tirar de uma vez, mas com o paciente bem decidido e com força de vontade. E é aquilo que eu te disse, tem paciente que não consegue, que tenta manter uma dose menor para não tirar completamente. E aí vai de paciente para paciente. Ótimo. E aí a importância de mudança de estilo de vida, né? Porque a medicação não Exato, vai trabalhar sozinho e parar a medicação com estilo de vida ruim, você vai certamente ter um resultado final ruim. Né? exato, exatamente. E, bom, eu passo o seguinte, cirurgia bariátrica é uma opção também na obesidade infantil? Pode ser, mas a gente só tem liberado acima de 16 anos de idade. E também em casos de obesidade grave, que já tenha comorbidade, então problema musculoesquelético, dor articular, dislipidemia, que é problema de colesterol, pressão alta, diabetes tipo 2. Nunca vai ser a primeira opção, a gente sempre tenta um tratamento clínico e conservador antes de ir para a cirurgia bariátrica. A maioria dos centros não tem experiência. E aí existe também a questão do pós-bariátrica. São pacientes difíceis, tem vários polivitamínicos para tomar, várias medicações para tomar, a dieta tem que ter mais cuidado. E normalmente esses adolescentes não têm ainda essa maturidade para aguentar esse pós-cirurgia. E aí também temos poucos dados que falam em relação à saúde óssea desses pacientes, como é que é a saúde do osso desses pacientes pós-bariátrica, né? Porque, querendo ou não, vai ter um déficit aí de vitaminas e nutricional. Então, por isso que a maioria dos serviços posterga o máximo possível essa cirurgia, e aí o ideal é que seja a partir dos 18 anos. Claro que existem centros que fazem, principalmente fora, 14 anos, 12 anos, mas nunca vai ser a primeira opção. Ótimo. Bom, Maria Paula, acho que deu para discutir bastante as opções aí, tanto entender o porquê da obesidade infantil, as causas, quer dizer, acho que é tirar um pouco, é assumir às vezes algumas responsabilidades, né, pelo que é está acontecendo ali, mas entender que existem formas de intervir e isso daí é importante porque, de fato, quanto mais tempo esse peso estiver descontrolado, maiores as complicações, maior a dificuldade também de manter uma recuperação a prazo maior, né? Queria te agradecer Exato. mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões como essas. Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, foi uma honra. Obrigado mais uma vez.